Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública, as polícias civis e militares, com as Forças Armadas, e agir em conjunto. Nós vamos usar os mesmos mecanismos de supervisão, de ação conjunta, de inteligência, de apoio tecnológico para agir e impedir que o crime organizado assuma a liderança. Impedir que estados como Minas Gerais tenham um crescimento de 52% nos homicídios, atingindo mais os mais jovens. Obrigada, candidata. Candidata, eu sei que a senhora está muito distante da nossa realidade, mas Minas é o segundo mais populoso estado brasileiro e tem a quinta menor taxa de homicídios de todo o Brasil, candidata. A senhora diz que vai fazer agora aquilo que não fez até aqui. A senhora fala nos centros integrados que funcionaram na Copa do Mundo em parceria com os estados. É a grande indagação que fica. Se a senhora quer fortalecê-los e mantê-los, por que, acabada a Copa do Mundo, retirou a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal desses centros integrados, candidata? A senhora diz que vai fazer algo que já poderia ter sido feito. A senhora poderia ter executado o orçamento da área de segurança pública e, infelizmente, não executou. A senhora poderia ter feito aquilo que propôs há 4 anos atrás, colocar 14 veículos aéreos não tripulados para cuidar das nossas fronteiras e colocou apenas 2 candidatos. Fica difícil, a senhora de convir, acreditar que depois de 12 anos a senhora vai fazer tudo aquilo que não fez até aqui e que vem permitindo que os homicídios cresçam dessa forma em todo o Brasil. Candidato, é o senhor quem formula a pergunta agora. Eu tenho ouvido, candidata, a sua campanha, correligionários, fazerem Brasil afora um grande terrorismo em relação à nossa posição em relação aos bancos públicos. A Caixa Econômica Federal é o Banco do Brasil em especial. Esse mesmo discurso de que nós privatizaríamos essa ou aquela empresa. Fizemos as privatizações que precisavam ser feitas. E os bancos públicos, candidata, vão ser fortalecidos no nosso governo. Pergunta à senhora, é justo, por exemplo, que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil estejam recebendo atrasados ou deixando de receber recursos do Tesouro, por exemplo, para garantir o pagamento em dia do crédito agrícola, no caso do Banco do Brasil, 8 bilhões de reais, ou no caso da Caixa Econômica Federal, para pagar em dia os benefícios, por exemplo, do Bolsa Família, cerca de 10 bilhões de reais, ou mesmo do seguro-desemprego, candidato? Candidato, o senhor viu cantar o galo e não sabe aonde. Isso é terrível quando acontece com uma pessoa. Candidato, a minha relação e a relação do governo, a relação de todos nós com os bancos públicos é uma relação de grande respeito. Todos os bancos públicos tiveram seus lucros aumentados e ampliados, sua taxa de inadimplência reduzida e uma recomposição do seu funcionalismo. Hoje, candidato, eu lamento, mas li várias circunstâncias, inclusive escutei várias falas do senhor, seu candidato a ministro da Fazenda, que ele ia reduzir o papel dos bancos públicos. E no fim, ele não sabia o que ia ficar. Eu acho lamentável esse tipo de fala, candidato, esse terrorismo em relação aos bancos públicos. Por quê? Quem cuida da infraestrutura e da indústria desse país é o BNDES. Vocês passam o tempo inteiro criticando o BNDES. Olha, o BNDES tem hoje, sobre a seu financiamento, das 1.000 maiores empresas, 743. O Banco do Brasil é o grande responsável pelo Plano Safra da agricultura familiar e pelo Plano Safra do agronegócio. São a maior parte dos 180 bilhões de reais ano. Este ano será isso. Além disso, a Caixa faz o Minha Casa Minha Vida. Esse dinheiro todo, candidato, uma parte do Minha Casa Minha Vida inteira é subsídio do governo federal. Nos outros casos, nós subsidiamos taxa de juro, candidato. Não tem investimento em mobilidade urbana, metrô, VLT, BRT, sem dinheiro dos bancos públicos. Aliás, não tem investimento de longo prazo no Brasil, sem participação do BNDES e dos bancos públicos. Olha, eu quero aproveitar esse momento para me dirigir aos funcionários do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal,
do BNDES. Eles sim sofrendo o terrorismo. É uma propaganda enganosa. O nosso governo, os bancos públicos serão fortalecidos, eles são essenciais ao crescimento da economia, nos mais diversos setores, mas também aos avanços sociais. Eu posso garantir que eles não vão entrar na cota política. Eles serão imunes a esse tipo de indicação política. No nosso governo não haverão senhores pisolatos administrando o Banco do Brasil. No nosso governo nós não permitiremos, por exemplo, que a Caixa Econômica Federal deixe de receber 10 bilhões do Tesouro, como acontece hoje, estrangulando outras das suas atividades, ou o Banco do Brasil, para que o Tesouro deve 8 bilhões de reais apenas nesse primeiro semestre. Vamos profissionalizar os nossos bancos, prestigiar os funcionários de carreira, porque eles são absolutamente essenciais ao fortalecimento da economia e aos avanços sociais no Brasil. Candidato, terrorismo é o que faz seu candidato a ministro da Fazenda. Quando alguém diz que no fim não sabe aonde que vai acabar os bancos públicos, eu, se fosse funcionário do Banco do Brasil, da Caixa e do BNDES, eu ficava com 3 pulgas atrás da orelha. Além disso, candidato, é bom o senhor lembrar que quando nós capitalizamos o BNDES, que no ano passado emprestou 190 bilhões de reais, vocês criaram o maior escarcéu dizendo que nós estávamos estatizando o crédito, o que é um absurdo, uma sandice. Por quê? Porque o BNDES empresta fundamentalmente para as grandes empresas industriais, de infraestrutura, de todas as áreas do país, e também para as micro e pequenos empreendedores. Porque também nós temos um crédito que chama Crescer, que beneficia o microempreendedor individual e o micro e pequeno empresário. Ok, candidato, a senhora segue com a palavra agora para fazer a 4ª pergunta desse bloco.